Na época, eu tinha 13 anos de idade. O problema é que eu não tinha corpo, muito menos a aparência de uma mocinha de 13 anos de idade. Eu sempre fui muito grande, sempre chamei muita atenção pela minha bunda grande, pelas minhas pernas grossas. Então, era muito chamativa. Além de ser muito bonita, eu também dançava muito bem e participava de um grupo de quadrilha. Num certo festival, ganhamos um final de semana, um passeio em um sítio. E aí, todos os pais deixaram a gente ir e a gente foi para esse passeio. E locaram um ônibus. E nessa viagem eu conheci e fui conversando com o motorista do ônibus. Um rapaz muito bem apresentado, muito bem educado, com seus 19 anos. E foi me fazendo companhia até o sítio. Durante o nosso final de semana, a gente também ficou se conhecendo um pouco mais. As conversas sempre muito agradáveis e sem muita saliência, sabe? Bem conservador. E aí chamou muita atenção. Na volta, tudo tranquilo. Não tínhamos telefone naquela época, então ficamos sem contato, cada um para sua casa, cada um para o seu canto e nada mais aconteceu. Passado mais ou menos uns 15 dias, a gente foi convidado para uma festa. E essa festa era de amigos. Só que eu não sabia que essa festa era de amigos em comum. E adivinha quem estava nessa festa? Ele. E aí continuamos a nossa conversa. Continuamos conversando e o quanto foi agradável o sítio. E ele me levou até em casa. Só que dali a gente não paramos mais de nos ver. Ele tinha carro, ia me buscar em casa e a gente saía sempre. Até que ele me pediu em namoro. E minha mãe permitiu. E assim, a gente era muito apaixonado, muito grudado um com o outro. E ele sempre muito prestativo, muito carinhoso, muito romântico. Aos 15 anos de idade, isso já 2 anos de namoro, eu perdi minha virgindade. Bom, contamos para minha mãe e ele também assumiu a responsabilidade. Foi lá comigo, contamos para minha mãe. O problema é que a minha mãe brigou bastante e disse que a partir daquele momento ele iria me assumir financeiramente. Eu não saí de casa, mas todos os meus gastos financeiros agora ele teria que arcar. Mas tudo bem, ele não teve problema por isso. Começou a arcar com essas despesas financeiras dentro de casa. O problema é que eu comecei a notar que depois que eu perdi minha virgindade, a gente teve um contato, uma intimidade maior, e eu achei que aquilo ia ficar cada vez melhor. Pelo contrário, eu comecei a achá-lo distante, sabe assim? Bem mais distante. Finais de semana a gente nem se via. Ele sempre tinha alguma coisa para fazer, tinha sempre alguma coisa para resolver. E muitas vezes eu ficava em casa sem saber onde ele estava e com quem ele estava. E aí eu comecei a me sentir insegura. Foi quando eu resolvi ir à casa dele sem a autorização dele. Simplesmente cheguei. E por incrível que pareça, ao chegar nessa casa, estava tendo uma festa. E tinha várias mulheres, bebidas, várias pessoas, e eu entrei. E ele ficou estressado, ele ficou nervoso e dava nítido no rosto dele a raiva, a indignação por estar me vendo ali. Ele não contou conversa, me colocou dentro de um quarto e, por incrível que pareça, pasmem, ele me bateu. Ele pegou uma corda e me bateu com a própria corda, na frente de todo mundo. Estava todo mundo na sala, todo mundo bebendo, todo mundo curtindo, e ele me bateu no quarto. E ninguém me socorreu, ninguém me ajudou. Como eu fiquei muito marcada, eu permaneci jogada naquele quarto, nem voltei para casa da minha mãe. Minha mãe não ia aguentar me ver toda marcada daquele jeito. Eu, com medo de isso fazer com que ela, sei lá, me proibisse de vê-lo ou terminasse o meu relacionamento, fiquei calada. Passados uns 3 dias, as marcas já estavam mais claras, eu voltei para casa. E aí as brigas continuaram, só que aí agora, de vez em quando, eu apanhava. Eu achei muito pouco. E 1 ano depois de toda essa relação conturbada, eu engravidei, aos meus 16 anos. E quando eu fui contar para minha mãe, não deu outra. Ela me botou para fora de casa. E disse que a responsabilidade agora era integral dele. A escolha de engravidar foi nossa e a responsabilidade, as consequências também.
Juntei os meus quase nada e fui morar com ele. Ele morava com os pais, então a gente se apossou de um quarto, que era o dele. Então morávamos naquele quarto, na casa dos pais dele. Bom, o que já não era bom, com certeza só piorou. E as saídas, ao invés das festas serem na casa dele, ele começou a ir para as festas. E eu comecei a ficar em casa, sozinha. E aí ele chegava bêbado, estressado, com raiva, e eu era agredida. Isso começou a gerar rotina. Todas as vezes que ele chegava, eu tinha que cozinhar para ele. Todas as vezes que ele chegava, dependendo do humor dele, eu apanhava. Eu me lembro que quando eu estava com 2 meses de grávida, nós estávamos de moto indo para algum lugar e nisso começamos a brigar. Ele não contou conversa, não quis saber se nós estávamos de moto, a pé, onde nós estávamos. Ele me deu socos em cima da moto. E eu fui apanhando até o local que a gente chegou. E continuei calada, não fui. O que eu ia falar para minha mãe? Continuamos vivendo dessa forma, né? Ele continuou saindo para as festas e eu apanhando em casa. Até que um dia eu resolvi não apanhar mais. Isso eu já tinha 6 meses de grávida. E eu disse, essa noite, quando ele se arrumou todo, se produziu todo e foi para as festas, eu disse, quando ele chegar, que ele me pedir para fazer a janta, eu não vou fazer. E assim eu fiz. Quando ele chegou, ele me pediu para fazer a janta. E eu não fez. Só que o problema foi que a agressão foi maior. Dessa vez ele pegou uma faca. E durante a discussão, acabou que me cortou. E eu cortei o pulso. Ele, como se nada tivesse acontecido, entrou para o quarto e fechou a porta. Eu fiquei sangrando e do lado de fora. Foi quando resolvi bater na porta do quarto da mãe dele. Acordei todo mundo da casa, fui levada ao hospital pelo irmão dele e lá fui orientada a denunciar se assim quisesse. Fiquei calada, voltei para casa dos pais, a mãe dele me deu uma roupa, eu fui, me troquei, dormi lá pela sala. Quando amanheceu, ele olhou para o meu braço que estava enfaixado com curativo e perguntou o que era aquilo. Foi quando a mãe dele respondeu que ele tinha me agredido. Ele disse que não lembrava de nada, me pediu perdão, disse que me amava. E eu mais uma vez perdoei. Acreditei que ele de fato não sabia nada, então quer dizer, ele nem tinha me agredido porque queria, e simplesmente pelo teor do álcool. E assim ficamos por mais um tempo. Aos 9 meses ele teve uma crise de ciúmes muito grande. E durante essa crise ele disse que o filho não era dele. E ele realmente acreditou nisso e me colocou para fora de casa. E aí foi quando eu juntei as coisas da minha filha e fui para casa da minha mãe. Lá, ela me deu um quarto no fundo da casa dela, com um colchonete e umas coisas que eu havia trazido da minha filha. E eu contei um pouco do que estava passando. Ela me aceitou lá e me fez prometer que eu não iria mais voltar com ele. E eu prometi. Disse que eu não voltaria, que eu não queria mais viver daquela forma. Apesar de que eu nem tinha contado tudo, mas precisava do acolhimento da minha mãe naquele momento. E ela realmente cuidou de mim. Eu morava nos fundos da casa, não tinha muita estrutura, mas era um quarto e era longe dele. Bom, não se passou muito tempo, a minha filha nasceu. E passados uns 15 dias que a minha filha tinha nascido, ele apareceu lá, bêbado e com uma lata de leite nas mãos. E as visitas começaram a ser constantes. Ele vinha ver a nossa filha, trazia sempre alguma coisa e sempre dizia que estava arrependido, que queria a família dele de volta. Até que um certo dia, eu sabia que eu não poderia falar para minha mãe. Arrumei as minhas coisas e saí da casa dela fugida. Fui viver aquele amor novamente, a nossa história. Afinal de contas, ele queria a família dele de volta. E eu acreditei que tudo poderia ser diferente. Disse que eu não aceitava mais apanhar. Disse que eu queria algo diferente, que eu iria trabalhar, que as coisas iriam ser diferentes e ele concordou com tudo. E de fato, voltamos. Chegamos na casa dele, realmente algumas coisas realmente mudou. Passado um ano, eu já nem apanhava mais.
Então, realmente, eu acreditei que tudo ia ser diferente. Teve uma certa festa, lembra que eu te contei que a gente dançava? E aí tava tendo um festival. E o festival era de Miss do bairro, Miss Roraima. Tá? Era de Miss. O concurso era de Miss. Eu queria muito participar. E ele já foi me avisando que eu não iria participar. Mulher dele não ia desfilar de biquíni ou de maiô, expondo a todo mundo. E aí eu disse que eu iria. Até porque era uma das questões que eu realmente queria provar que as coisas seriam diferentes. E aí eu fui fugir. Participei do festival, ganhei o festival. Cheguei em casa, ganhei uma boa surra também. Lá ele me bateu novamente e eu estava com a nossa filha no colo, mas ele não teve nem um pouco de respeito. Apanhei novamente. Mesmo assim, continuei. Consegui um emprego e fiquei muito feliz. O emprego era meio expediente, o outro expediente eu cuidava da nossa filha. Mas eu estava feliz. E foi durante esse trabalho que eu comecei a perceber que se eu trabalhasse um pouco mais, logo eu teria condições de sustentar a minha filha sozinha, sem precisar dele. Então não queria abrir mão do meu trabalho. Continuei trabalhando, estava já plantando a sementinha no meu coração de que um dia, logo eu iria sair dessa vida. Até que um dia, como sempre, a gente brigou novamente. Pois é. E numa dessas brigas, e essa briga eu estava determinada a não deixar ele me bater. Segurei forte os braços deles e não queria permitir que ele me batesse. O pai dele, meu sogro, viu toda a confusão e não aceitou que eu não deixasse ele me bater. Entrou na briga também e começou a defender o filho dele, só que nesses momentos de defesa ele também me batia. E aí na realidade eu comecei a apanhar dos dois. E nessa movimentação eu acabei dando um tapa no meu sogro. Para me defender, no meio de tanta confusão, aquele monte de gente me batendo, eu realmente dei um tapa no rosto dele. Nessa hora, todo mundo parou e não aceitou que eu agredisse o pai dele. Todo mundo se voltou contra mim e eu fui expulsa de casa. Lá eu voltei para casa da minha mãe. Sabe aquela história? Volta o cão arrependido? Pois é. Depois de 4 anos, eu tinha saído de lá sem dar notícias para minha mãe. Ela sabia que eu tinha voltado para lá e de repente eu volto. Com uma filha arrependida. E aí, ela ficou muito zangada, mas muito feliz por eu estar ali de volta. Dessa vez, eu contei tudo. Contei das peias, contei dos maus tratos, contei das traições, contei tudo pra ela. Ela morava tipo um sítio, era bem grande. E bem do lado de um terreno, ela me deu uma casa de madeira, e eu passei a morar ali com a minha filha. Só que aí, passado o tempo, ele começou a me ameaçar. E eu realmente, dessa vez, eu não queria mais. E aí um amigo me aconselhou ir à delegacia e entrar com a medida protetiva. E isso eu fiz. Fui à delegacia, registrei um boletim de ocorrência, solicitei medida protetiva. Foi quando ele foi avisado que se ele me procurasse, ele seria preso. Até que, enfim, ele realmente se afastou. E aí eu pude morar com a minha filha feliz ao lado da minha mãe. E aí as coisas foram acontecendo. Hoje eu sou casada, tenho 3 filhas e ele, nem sei por onde ele anda e nem faço questão de saber. Ele chegou até ver a filha dele algum tempo depois, quando ela quis. Mas ela foi, não gostou e de fato não quis mais ter contato com ele. E aí eu não pude forçar nada, cada um acaba colhendo o que plantou. E é o que ele fez. Ele plantou, ele está colhendo. E hoje, graças a Deus, eu vivo muito bem. Um beijo. Olá, mulheres superpoderosas! E hoje a história de uma escrita maravilhosa foi contada aqui no nosso canal. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, compartilhe, porque muitas mulheres precisam ouvir e aprender com as nossas histórias. O nosso canal é feito especialmente para você, porque assim você, compartilhando, me ajuda a ajudar
outras mulheres. Se você está num relacionamento tóxico, saiba que ainda tem oportunidade, ainda tem chance para você virar esse quadro. Seja a sua própria heroína e saia de um relacionamento, se resgate, se encontre, se renove, porque você precisa cuidar de você. Não ache que alguém vai lá tirar você desse cativeiro. Quando eu digo que é para você ser a sua heroína, é exatamente isso que a nossa escrita fez. É realmente rasgar tudo mesmo, virar a página e ir embora, sabe? Fazer o que realmente é preciso fazer, pedir ajuda, como foi o caso dela e da mãe dela, e realmente contar o que está acontecendo. Não se cale. As pessoas para te ajudar, elas não têm bola de cristal, elas precisam saber. Ai, Dani, eu tenho vergonha. Você viu o que a escrita fez? Por muito tempo ela ficou com vergonha. Não faça isso. O primeiro passo é reconhecer que precisa de ajuda. Se você está passando por uma situação assim, aprenda, não se cale. Reconheça que você precisa de ajuda e que você precisa ser a heroína da sua história. E é isso que eu quero que você faça. Resgate esse amor próprio que ainda existe dentro de você e que você se perdeu. Hoje você não se arruma mais, hoje você não se ama mais, hoje você vive por amor de outras pessoas, vive para cuidar de uma outra pessoa. E pior, a outra pessoa não liga para você, não se importa com você e não cuida de você. Então, cuide você mesma de você, tá certo? Compartilhe, divulgue este vídeo para outras mulheres, elas precisam reconhecer, aprender novamente o amor que ela tem. O amor próprio é tudo, seja sua prioridade hoje e sempre. Um beijo grande e até o próximo vídeo.